Tudo bem? Dentro do possível, né? Vamos lá, passando algumas horas aqui do jogo de ida da pré-Libertadores contra o Barcelona no Equador. Vou comentar com um pouco mais de detalhes como foi, não sei se esse jogo, mas essa tragédia, né, que foi 3-0 que o Corinthians tomou desse time do Equador. Bom, antes da gente começar a falar, vamos lembrar que uma semana antes, nas 2 semanas que antecederam, o Corinthians teve o confronto com a Universidade Central da Venezuela, acho que é o 6º colocado no campeonato local, e o Corinthians sofreu absurdo, só classificou por um gol jogando na Neoquímica Arena aos 40 minutos do segundo tempo. Conseguiu tomar 3 gols desse time. Então assim, já tinha esse retrospecto que deveria abrir os olhos do Corinthians para jogar sério. Por quê? Esse time da Venezuela, desculpa, ele é fraquíssimo e o Corinthians jogou com times muito melhores aí nos últimos tempos e fez grandes partidas. Então assim, o Barcelona era um time melhor, o Corinthians tinha que se preparar melhor e jogar com uma seriedade maior, mas não o fez. Vamos lá, 1 hora antes do começo da partida foi divulgado a escalação inicial, tá? E eu realmente não gostei, comentei com alguns amigos aqui, eu achei muito estranho, tá? E teve uma lembrança de algumas escalações que ele teve assim, em alguns jogos, principalmente contra o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil no passado, onde Ramon Dias e Emiliano Dias, eles para mim inventam algumas coisas. Então o Corinthians foi a campo com jogadores que surpreenderam e formação tática que surpreendeu. O Corinthians foi a campo com o Hugo Souza no gol, foi com 3 zagueiros, né? Então formado por Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro, Mateuzinho e Hugo nas extremidades. No meio, o Ranieri já estava machucado, o Martínez de última hora foi um desfalque, então quem foi titular foi Alex Santana, fazendo ali o papel de primeiro volante, Breno Bidon, Garro, completando o meio de campo, um ataque com Yuri Alberto em Memphis, tá? Começando as minhas críticas, tá? Primeiro de tudo, 3 zagueiros, tá? Não é que eu sou contra o esquema de 3 zagueiros, porém o Corinthians não jogou praticamente nenhum jogo completo nessa temporada com 3 zagueiros. Segundo ponto dos 3 zagueiros, os 3 zagueiros escolhidos, né? Porque o Félix Torres, ok, ele tinha feito uma boa partida contra o Mirassol, só que ele não inspira confiança. Gustavo Henrique fez um bom jogo, só que assim, era o 2º jogo dele, né, na temporada. E o João Pedro, que é um garoto, uma aposta, né? Só que assim, o conjunto da obra era o quê? Esses 3 nunca tinham jogado juntos, tá? Dizem até que nem foram treinados juntos. Como você apronta isso, tá? Partindo ali para volante, tá? Perdemos o Ranieri, já sabíamos, o Martínez de última hora e o Alex Santana. E Breno Bidon. Não sei se foi a melhor escolha colocar o Breno Bidon. Eu talvez colocaria o Carrillo. O Carrillo tem sido um jogador muito estável, muito regular, jogando muito bem todos os jogos. Mas ok. E o Hugo? O Hugo, ele não é um lateral, gente. E numa formação dessa, que na verdade seria uma linha com 3, ou que na verdade operacionalizou com 5, ele obviamente não ia atacar. O Hugo era um 4º zagueiro, né? Então assim, a escolha do Hugo para mim é lamentável também, tá? Nessa formação, o que acontece? Se você põe os 3 zagueiros, você libera ali as laterais, né? Então eles viram alas. Em tese deveriam funcionar assim, mas eles não sobem. O Hugo, como eu disse, ele é um zagueiro. O Mateuzinho, ele praticamente não apoiou. E o que acontece? Sobrecarrega a marcação em cima do Garro, que era o único meia. E a bola, obviamente, como consequência, não chega para o Alberto e Memphis. Bom, começa o jogo. Em resumo, o primeiro tempo o jogo inteiro foi totalmente do Barcelona, tá? O Corinthians não fez absolutamente nada. No primeiro tempo, o Barcelona chegava, dava uns chutes de fora da área, sem grandes sustos, onde o Corinthians teve chutes na trave, ou que o Hugo Souza estivesse fazendo grandes defesas.
o jogo estava controlado pelo Barcelona, mas assim, sem grandes chances, tá? E aí, no final do primeiro tempo, numa jogada ali que o jogador do Barcelona estava a caminho da linha de fundo, só que na extremidade da grande área, o João Pedro chega atrasado no bote e comete a falta, e é um pênalti. Ali para mim faltou um pouco de experiência, né? Porque ele poderia ter cercado, o jogador ia tentar ali no máximo arrancar um escanteio, que seria muito menos risco do que um pênalti. Aos 44 do primeiro tempo, o Barcelona faz 1-0, tá? Até então, apesar desse controle do Barcelona, acho que era um jogo que o Corinthians não estava bem, porém não era uma desgraça se terminasse 1-0. Bom, como o Ramon Dias teve que assistir esses 45 minutos para se convencer de que ele teve escolhas erradas, no intervalo ele provoca 2 substituições, tá? Onde ele saca Félix Torres, que tinha tomado um amarelo, estava cometendo muitas faltas, ele parecia estar muito afobado, tá? E também tira o João Pedro, que fez o pênalti, né? Ele coloca o André Ramalho e o Carrídio, que, como eu disse, eu acho que teria que começar jogando, tá? E nisso ele volta à formação padrão no 4-4-2, tá? Porém, nem isso surte efeito. O Corinthians continua sem apresentar nada de diferente ou nada que pudesse controlar o jogo. Pelo contrário, o Barcelona aumenta o seu poder durante o jogo, começa a criar mais chances, e o segundo gol do Barcelona é uma piada. O que esses caras tocaram de bola e fizeram o Corinthians de bobo, vocês não fazem ideia. Ou vocês fazem porque viram o segundo gol. O Barcelona toca a bola, parecia o Barcelona da Espanha. Eles tocam a bola, fazem uma jogada ali pela direita. O Maicon faz uma marcação péssima. Que marcação é aquela? Parece que ele está brincando com o filho dele de jogar bola. Sai o segundo gol do Barcelona. O Corinthians fica mais apavorado, não consegue se estruturar. E no final, lá perto dos 40 minutos, o Corinthians toma o terceiro gol, tá? E aí, essa paulada de 3-0. E olha, infelizmente eu tenho que assumir que não foi exagero 3-0, gente. Foi justo. Bom, dito isso, um pouco menos exaltado agora nesse vídeo do que para quem acompanhou meus shorts. A situação do Corinthians é o seguinte: temos o jogo de volta, onde temos que reverter esse placar de 3-0, tá? É difícil? Com certeza é difícil, porque o Barcelona não é a Universidade Central da Venezuela. E mesmo assim, a Universidade Central não foi fácil. Então, assim, vai ser muito difícil para o Corinthians. Tem chances? Sim, tem chances. Na minha opinião, o que o Corinthians fez na reta final do ano passado era muito mais difícil do que reverter esse 3-0 com o Barcelona. Lembrem dos adversários que o Corinthians teve naquela reta final, dos jogos fora de casa, adversários brigando ou contra o rebaixamento, ou contra título, ou contra a vaga na Libertadores. E o Corinthians conseguiu fazer ter um ótimo desempenho. Então, assim, o Corinthians tem condições, sim, na minha opinião, de fazer um bom resultado aqui e reverter. Agora, o Corinthians vai querer? O Ramon Dias vai ajudar? Porque Ramon Dias, para mim, está com os dias contados, tá? A gente tem aí uma semifinal do Campeonato Paulista se aproximando, tem esse jogo de volta, tá? Se ele conseguir sucesso nessas duas partidas, ótimo, ele não vai ser demitido. Mas o futuro dele, para mim, é curtíssimo no Corinthians, tá? E ele fala do rendimento e tudo mais, e, ok, eu entendo o rendimento dele, o aproveitamento, só que nos grandes jogos não surtiu efeito. O Corinthians não conseguiu praticamente se impor em nenhum, perdeu um clássico, tudo bem que foi fora de casa, empatou outro, e no único jogo do clássico em casa venceu, mas não convenceu, né? Sem contar do ano passado, que a gente ainda lembra, derrota para o Flamengo na Copa do Brasil e para o Racing na Sul-Americana. Gente, então é isso.
Foi uma tragédia, né? Mas temos o jogo de volta e o Corinthians tem condições sim de reverter. Basta Ramon Dias não inventar pardalzice, basta ele treinar a equipe bem, com uma defesa sólida, e ir ao ataque, porque o Corinthians não tem o que fazer na quarta-feira. Tem que ir ao ataque, tá bom? E jogadores, e principalmente Memphis, tem vergonha na cara e começarem a jogar bola, tá bom? Galera, o que vocês acharam do jogo? Foi uma tragédia, muitos comentando aí no YouTube e no Instagram. Obrigado pelos comentários, aí a gente respondeu todos. Agora menos exaltado, né? Consigo falar um pouco melhor. Comenta aí o que você achou do jogo, comenta o que você espera do próximo jogo, o que você acha do Ramon Dias, se você acha que o Memphis está devendo, tá bom? Ou outros jogadores, comentem aí, tá bom? Um grande abraço, vai Corinthians!